abrir o sistema aí, maximiza a conexão de área. Peço de novo para todo mundo fechar o áudio, tá? Todo mundo fechar o áudio, fechar a câmera, que isso pode prejudicar a performance aí de algum dos espectadores que está aí com a gente. Temos agora 29 pessoas, beleza? Quem vai apresentar para vocês hoje esse webinar é o Isaías. O Isaías Ferreira, ele faz parte da equipe da Esquadra Industrial, né, dentro do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, lá da TOTS Modas, em Cianorte. Ele já trabalha na garantia de qualidade aí há alguns anos com a nossa equipe, tá? É um dos TAs mais capacitados aí nos testes do industrial. Já trabalha há um bom tempo com a gente. E ele vai se apresentar aí logo rapidinho, só dizer um boa tarde para vocês e vai iniciar a apresentação do webinar que vocês tanto estão esperando. Isaías, com a palavra, boa apresentação aí. Valeu. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isaías, que nem o Miller falou, eu sou testador do Squad Industrial. Eu vou apresentar para vocês hoje um processo que já existe no sistema há algum tempo, que é o limite de movimentação, no caso, a validação do limite de movimentação por local e como funciona a parte de liberação lá. No caso aqui, que eu acabei de mencionar, que eu vou apresentar o conceito básico sobre configuração, o bloqueio e a liberação do movimento para cada local. Nessa apresentação vai ser mostrado o conceito de como vai usar esse processo, a configuração necessária para poder utilizar essa validação, para começar a considerar essa validação na movimentação, os tipos de bloqueio de movimento que tem, os tipos de liberação do movimento e o cancelamento do log. O conceito. Esse processo ele foi desenvolvido para evitar que, no caso, sejam enviados OPs para locais que já estão com a sua capacidade máxima carregada já. Ele vai validar se, na hora que você for enviar, se lá nesse local, de acordo com a configuração, se tem OP atrasada, não vai deixar movimentar também, ou se o local está cheio. E aí tem a parte de liberação. Vou mostrar a configuração para vocês que é feito no sistema. No caso do local lá de produção, ele precisa estar configurado com esses dois campos aqui. É o básico da configuração, tem que estar com a QT limite configurada e o tempo limite configurado. E entrando em informação adicional, essa opção validar log limite ela tem que estar marcada. Vou mostrar no sistema para vocês. Aqui no cadastro de local. Que nem aqui eu tenho esse local configurado. Estou configurado com a quantidade limite de 400 e para validar apenas um dia. E na informação adicional, está marcado aqui para validar o log limite. Configuração básica é só isso, não tem configuração de parâmetro, nem nada, não precisa configurar em outro local. Outro tipo de configuração separada não tem, é só na configuração do local mesmo. Aqui e na informação adicional. Vou voltar para a apresentação. Essa foi a parte da configuração. Mostrar os tipos de bloqueio que existe nesse processo. No caso,
Tem um tipo de bloqueio por quantidade, que é quando você, no local destino, ele, por exemplo, ele tem uma capacidade de 20 mil e ele já está cheio e você tenta enviar qualquer outra quantidade para ele. Nesse caso, ele vai realizar o bloqueio por quantidade. Tem o bloqueio por tempo no local destino, que tem aquela validação do tempo limite. Se você tiver uma configuração lá, que nem no meu caso está configurado para um dia, se tiver no local destino um OP a mais de um dia, se você tentar movimentar uma outra OP para lá, ele vai bloquear também, só que ele vai ser bloqueio por tempo. No local origem, nesse caso, vai ser validado somente a questão do atraso. Se no meu local origem eu tenho OP a mais de um dia, por causa da minha configuração que é de um dia, se eu tiver um OP a mais de um dia no meu local e eu tentar movimentar uma outra OP que eu movimentei hoje, por exemplo, ele não vai deixar movimentar e vai exibir uma mensagem do log de bloqueio por tempo, por limite de tempo também. Vou mostrar para vocês no sistema como que funciona. Eu já tenho o OP configurado e já está no local. Vou mostrar primeiro a questão da validação do por quantidade. Eu tenho uma OP que está essa OP aqui, 127. Nesse local 7023 meu, ele já tem, a capacidade dele já está cheia já, e aí eu vou movimentar. Só desculpa que eu falei o local errado aqui, deixa eu trocar, é o local 7024. No local 7024 aqui, a capacidade dele é 300 e ele já tem uma OP de 200 lá. Eu vou movimentar mais 200, vai dar a capacidade limite do local. A hora que eu movimentar, ele vai dar a mensagem que a minha OP 127 não pode ser movimentada por bloqueio de limite de quantidade, porque essa quantidade que eu estou enviando ela vai estourar o limite do meu local. Essa é uma das validações que faz. A outra validação é a por tempo. No caso, vou pegar uma outra OP aqui, P128. Vou enviar ela para este local, 7023. Esse 7023, a capacidade dele é 400 e ele já tem 200 lá. Mas lá tem uma OP que está há mais de um dia nesse local. Na hora que eu movimentar, ele vai validar a mensagem que a OP2 do ciclo 2020, a OP 128 da empresa 2, não pode ser movimentada por bloqueio de limite de tempo. Essa é a segunda validação. Eu vou liberar lá a movimentação desse aqui para me mostrar a outra validação que tem. O componente de liberação é o CDF FP 081. Vou consultar aqui. Eu vou explicar depois o componente como que funciona, mas eu preciso liberar essa movimentação aqui da OP 128 para me poder mostrar o outro tipo de validação que faz. No caso, eu vou fazer uma liberação manual, vou selecionar aqui e vou liberar. Processo concluído. Vou voltar lá e vou movimentar ela. Agora ele permitiu movimentar porque eu fiz a liberação manual. Aí eu vou pegar essa OP novamente e vou tentar remover daquele local. Esse local 7023 ele já tinha uma OP mais atrasada. Eu movimentei uma hoje e vou tentar remover. Na hora que eu movimentar, ele vai validar de novo a questão do bloqueio por limite.
Porque é aquela questão do o meu local origem agora, ele tem uma OP atrasada e eu estou tentando remover uma OP que não está atrasada. Estou tentando mover uma OP que não está atrasado para outro local e aí ele não pode deixar. Esses são os tipos de bloqueio. Vou voltar para a apresentação. Enquanto Isaías volta para a apresentação aí, só revisitando aí o que, que a gente pode fazer. Imaginando que eu tenho um local que tem uma capacidade de carga, digamos, nesse exemplo dele ali, 400 quantidades, 400 peças, né? O que, que acontece? A gente consegue definir um limite e evitar com que uma pessoa responsável por operações externas, por exemplo, envie ordens de produção para um local que já está muito cheio, certo? Outra coisa que a gente consegue bloquear aí também quando eu estou movimentando para um local é se aquele local já tem uma ordem de produção que está atrasada, eu posso bloquear essa movimentação para tentar movimentar para outro local que não tenha nenhum atraso, certo? E quando eu estou tirando de um local, ele vai obrigar com que eu movimente primeiro as OPs atrasadas. Qualquer OP atrasada, além daquele limite de X dias que eu tenho configurado lá no local, eu consigo movimentar. Eu só não consigo movimentar OPs não atrasadas se eu tiver outras atrasadas. Se eu não tiver nenhuma atrasada, sem problema nenhum. E aí, esse processo que o Isaías vai mostrar para a gente agora é como eu posso fazer uma liberação de uma exceção. Às vezes a gente sabe que o nosso planejamento nem sempre é perfeito como pessoas, né? E aí a gente precisa, por mais que o local lá esteja cheio, que o terceiro faça aquilo para a gente e a gente abrir uma exceção naquela regra. Então isso aí é o que o Isaías vai mostrar para a gente aí agora. Isso. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz a liberação desse movimento. Ele tinha gerado log por bloqueio de limite, o outro log por bloqueio de limite de tempo. Um era de quantidade, outro limite de tempo. O de limite de tempo eu acabei fazendo a liberação manual para mim conseguir seguir com o processo. Aí eu vou mostrar para vocês agora como que é. No caso, os tipos de liberação que a gente tem é a liberação automática. Por exemplo, você vai movimentar do local 1 para o local 2, e aí o local 2 ele gera o log ou por limite de quantidade ou limite de tempo, porque tem algum OP atrasado. Aí ele vai gravar o log. Se você pegar e movimentar do 1 para o 3, por exemplo, e não para o 2, ele automaticamente ele vai cancelar o log que foi gerado. E aí você vai conseguir movimentar normalmente para o local 3. O outro tipo que tem de liberação é a liberação manual, que é a que eu fiz agora há pouco, que é feita no CDF FP081. O usuário, para poder fazer essa liberação, ela tem que ter permissão no componente, senão ele não consegue liberar. Vou mostrar para vocês no sistema lá de novo, uma liberação automática e uma manual. Aqui no CDF FP081, eu tenho esse primeiro log, que foi o primeiro que eu tinha mostrado, que ele foi do local 5985 para o local 7024. E ele foi gerado log e não foi feito nenhum tipo de liberação. Se eu for fazer a liberação manual aqui, seleciono e venho liberar. Pode informar uma observação. Aqui. Para ser informativo e vou liberar. Processo concluído. Se eu for lá agora na movimentação de OP 127, 127, vou sugerir aqui, e vou tentar movimentar de novo, do 59,85 para o 70,23. Ao movimentar,
Ah, tá. Aqui ele validou a questão do limite de tempo. É porque nesse meu local ele ainda tem uma OP atrasada lá, daí ele não deixou. Então eu vou vir aqui novamente no log, vou consultar aqui de novo. Aqui, ao meu OP 127, ele tem um outro tipo de bloqueio por tempo. Então eu vou liberar ele também, tá? Aqui uma observação, vou liberar. Se eu for movimentar agora, ele vai permitir. Olha, desculpa aí, é que eu tenho a configuração do local aqui, tá errada. Vou abrir a configuração do local de novo. Local 7023. Já está com 400. Vou liberar a movimentação desse outro. Só ver quanto que está a capacidade do meu local. Vou consultar aqui quanto que eu tenho de OP nesse local. No 7023 eu já tenho 400. Eu já tenho a OP 123 e a 128. Então eu vou ter que liberar novamente, senão ele não vai deixar. Vou entrar lá no componente de liberação. CDF FP 081. Vou consultar aqui e vou liberar esse outro movimento. Vou liberar ele aqui. Vou colocar aqui liberação manual, só para ficar registrado. E vou liberar aqui. Processo concluído. Vou voltar lá na movimentação e vou movimentar. Agora esse local meu ele vai ficar com 600 de quantidade. Agora ele permitiu. Esse é o tipo de liberação manual. O outro tipo de liberação que tem é o automático. Por exemplo, aqui eu tenho esse bloqueio da 128, ele está bloqueado por quantidade, que eu estava tentando enviar do 7023 para o 7024, tentar enviar 200 de quantidade. Eu vou mudar o local agora, ao invés, eu vou continuar mantendo o local 7023, mas eu vou mandar para um local diferente deste aqui. Aí ele vai fazer uma liberação automática. Deixa eu ver o OP, 128. Sugerir aqui. Tá, o 7023 é o meu origem, mas o meu destino eu vou alterar. Estava o 7024, eu vou movimentar para o 6864. Quando eu for movimentar aqui, eu tenho outra nesse local também, deixa eu ver. Vamos ver aqui, CDF FC020. Vou consultar aqui. O local 6863 eu também tenho um OP nele. Então, ele não vai deixar movimentar outro porque a configuração dele é só de 300. Ele vai gerar um outro log, mas eu vou fazer uma movimentação para um local diferente então. Eu vou mandar para o 6864. Não. Ah, tá. Desculpa, é que é assim. No meu 7023 aqui, eu tenho uma OP atrasada ainda. Se eu vim aqui consultar, no 7023 eu tenho essa OP 123, que ela está atrasada. Aí por isso ele gerou esse log. Então por isso que eu não consigo tirar ela. Vou fazer o seguinte, vamos movimentar o P 124.
ver só qual foi o último log que ficou aqui. Tá. Eu tenho um log da OP128 por quantidade, tenho dela por tempo, tenho um liberado. Vou liberar esses daqui. Ó, esse aqui ele foi feito o cancelamento automático, que foi na hora que eu troquei o local. Tá? É que daí ele gerou um outro log agora porque eu tinha uma OP atrasada nesse local também, no local 6864. Mas a parte da liberação automática ele fez, porque é aquela questão assim, meu local origem era o 7023 e eu estava movimentando para o 7024. Como eu tinha mudado de novo o local destino, o meu origem era o mesmo, mas o meu destino era diferente, automaticamente ele cancelou ela, aquele log anterior, cancelado automaticamente por motivo de alteração de local, e ele acabou gerando um outro log aqui, que é o log porque eu tinha OP atrasada no próximo local também. Esse é o tipo de cancelamento automático. Ou seja, a gente consegue perceber que não adiantou tentar dar o golpe no sistema. Tentei direcionar uma coisa de um local que tinha um tipo de bloqueio para outro local que tinha outro tipo de bloqueio. Ele liberou o primeiro, mas criou um novo bloqueio para o segundo. Então, enquanto eu não tiver essa restrição de tempo ou de quantidade aí, e enquanto eu não tentar movimentar para um local que não tem essa inconsistência, ele vai só cancelando um bloqueio e criando um novo, tá? Acabei não mostrando a liberação automática, eu vou mostrar agora para vocês. Esse aqui acabou sendo o processo que ia ser mais para frente, que era da questão do cancelamento automático. Vou pegar uma OP minha aqui, só conferir certinho onde estão essas OP. Só anotar aqui. Beleza, eu vou fazer uma movimentação aqui para gerar um log. Vou movimentar o OP 132. Vou sugerir aqui o local. Estou movimentando para o local 7023 e ele vai gerar um log de quantidade. Vou movimentar. Ele gerou o log que não pode ser movimentado por bloqueio de limite de quantidade, ao P132. Se eu vim aqui no componente CDF FC FP081, vou consultar, ele tem um log aqui da OP132, que era do local origem 5985 para o 7023, e o tipo de bloqueio aqui é por quantidade. Agora eu vou mostrar a questão da liberação automática. Eu vou vir aqui e vou movimentar ao invés do 7023, vou movimentar para o 6864. Na hora que eu for movimentar, ele vai movimentar automaticamente, porque esse local 6864 meu, ele não tinha nenhuma restrição. Se eu vir aqui consultar, ele vai ter feito o cancelamento automático também, por causa do motivo de alteração de local de movimento. Esse é o outro tipo que, no caso, ele faz a liberação automática. Ele cancela o log e libera a movimentação. A gente tem mais um caso aí que pode acontecer também, é que a gente estava tentando movimentar o P132 para o local, ele dava o limite de quantidade estourado, né? Se eu fosse lá, pegasse todas as ordens de produção que estavam nesse local, tirasse elas do local e ele ficasse abaixo do limite, e a quantidade no local mais a quantidade que eu estou movimentando não chegasse no limite de novo, essa mesma OP eu conseguiria movimentar
para o local 7023, porque daí o local já está. É como se ele revalidasse, fizesse a validação de novo e visse, ó, peraí, aquela restrição que eu tinha quando eu tentei antes, eu não tenho mais. Então ele libera automático e passa. Isso, vou pegar essa daqui, ó, que tem na 128, tem a restrição de tempo. Vou tirar todas as OPs que tem nesse local 128, que tem neste local 7023 aqui e no 6864, e aí ele vai fazer a liberação automática desse movimento aqui. Vou lá movimentar. Tem que liberar aqui. A 132 é o P que está lá no 6864. Ela já foi cancelada a movimentação já. Mas a da 7023, a pro 6864 foi feita. Movimento a 132 do 6864 para frente, que daí ele vai liberar o local. Movimentado. Aí, movimentar essa 128 agora para o 6864. 128. Vou mudar o local aqui. Tá, deixa eu só conferir aqui. Eu tenho o origem 7023 e aí o meu local destino que tinha gerado esse log, ele era o 6864. Se eu arranquei do 6864, agora a hora que eu for movimentar, eu tenho o OP ainda no 7020, no local 7023 que está atrasado. Deixa eu ver as OPs que tem nele ainda. No 7023 eu tenho o OP 123, a 128 e a 127. 127. Isso, eu tenho que movimentar essas OP primeiro. Então vamos fazer o seguinte. Se eu vim aqui movimentar a OP 123, vou mudar ela aqui, tirar do 7023, vou movimentar ela para o último local. Não, pera. Vou movimentar ela para o local 6864. Vai deixar movimentar. Eu vim aqui no log. Aquela 128, aí agora ela foi liberada automaticamente. Porque como eu tirei aquela OP que estava atrasada no 7023, eu movimentei uma atrasada, aí ele deixa eu movimentar uma OP nova para ele. Vou pegar minha OP 128 agora e vou movimentar para o 706864. Ela para o último local. Deixa eu movimentar e aí não gerou nenhum log. Aí aqui só está falando que o registro de que foi movimentado, porque eu acabei movimentando para um local diferente, mas a questão da liberação dela foi uma liberação automática, porque eu movimentei uma OP que estava atrasada no local 7023. Vou voltar na apresentação. Nem a parte da liberação do movimento que eu mostrei agora há pouco foi a parte da liberação automática e a liberação manual que dá para fazer pelo CDF-FP 081.
próximo passo seria o cancelamento do log. Já acabei mostrando a questão do cancelamento também, que é, por exemplo, você vai movimentar do local 1 para o 2, ele gerar um log ou por limite de tempo ou por limite de quantidade. E aí, se você optar por movimentar do 1 para o 3, ele vai vai fazer o cancelamento automático. Eu já tinha mostrado isso aqui. Eu vou mostrar a questão de como funciona o funcionamento do componente CDF FP081. Esse componente aqui ele vai ser usado para filtrar os logs e para fazer a liberação. No caso, o usuário pode optar por informar a OP que ele quer filtrar aqui. Eu vou informar a OP 123. Consultar ela. Consultar. Vou dar a data aqui. Ele não tem nenhum registro. Vou pegar outra OP. Consultar a OP 127. No caso aqui, a OP 127, ele trouxe os logs que tinha para ela. Ela tinha um log por bloqueio de dois logs por bloqueio de quantidade, um por bloqueio de tempo. Pode ser filtrado por data. Pode escolher o tipo de bloqueio. Se eu for escolher quantidade, ele vai trazer só os logs que tem quantidade ou por tempo. Fechar todos. E aqui pode escolher o tipo de liberação que foi feito. Se foi movimento liberado, se foi o movimento realizado ou se foi cancelado. Se eu vim aqui filtrar só movimento realizado, ele vai trazer esses dois. Se eu vim por movimento liberado, ele vai trazer os três, porque todos os três foram liberados. E o cancelado, ele vai trazer só esse registro aqui, que foi o que foi realizado aquele cancelamento automático. Sobre o processo que eu tinha para apresentar, era essas questões, era a questão da liberação e o bloqueio. O Mila, acho que agora eu vou passar para o Mila e ele poderá responder as perguntas, caso tenha alguma pergunta. E muito obrigado a todos. Beleza, Isaías, muito obrigado pela apresentação, muito bom. O Isaías deixou aí o e-mail dele aí no final. Nós temos lá o Slido para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, tá? Recapitulando, a gente configura o local, qual é o atraso máximo qual é o prazo máximo, como se fosse o lead time que ele pode ter. A gente informa a quantidade máxima que eu posso ter naquele local. A partir do momento que ele está configurado para essa validação aí, toda a movimentação para ele ou saindo dele vai fazer a validação dos critérios, né? No movimento de saída, só o atraso. Quando eu estou movimentando para lá, se eu tiver uma quantidade que somada à quantidade que eu quero movimentar, já no local, né? Ele vai bloquear, porque aí, vamos dizer, se eu tenho lá um limite de 20 mil, tenho 18 mil no local, quero movimentar uma OP de 3 mil quantidades, eu não vou conseguir, porque senão eu vou estourar os 20 mil. Beleza? Se eu já tenho a OP atrasada no local, ele vai bloquear também, ele não vai deixar eu movimentar nada para lá antes de eu entregar a OP que está atrasada lá. Quando eu estiver saindo, ele vai deixar sair. Sempre dá prioridade para as OPs atrasadas, qualquer uma que seja, não necessariamente a mais atrasada, qualquer atrasada pode sair por primeiro, né? E só quando eu liberar todas as atrasadas é que eu consigo começar a movimentar as não atrasadas. Aí tem toda a questão de liberação para as exceções, né? Como eu falei, a gente negocia com o fornecedor, às vezes, por mais que o cara tenha uma atrasada, mas faz essa daí rapidinho, porque essa eu preciso entregar primeiro. O cliente correu, veio um pedido correndo do cliente, aí a gente vai ter que dar prioridade para essa daqui. Existe, então, a possibilidade de ter uma liberação
pela gestão, né? Tem toda a questão das liberações automáticas, feitas quando a condição de bloqueio não existe mais numa nova tentativa. Então, tentei movimentar a OP1, o local já tinha a OP2 lá, que já estava tomando a capacidade toda dela que bloqueou. A partir do momento que eu movimentei a OP2, tirei ela do local, se eu tentar movimentar a 1 novamente, eu vou poder fazer esse movimento sem ter que necessariamente ter liberado. Tá? Uma coisa que é muito importante nesse processo, e até foi uma das questões que a gente conseguiu enxergar aí na simulação que o Isaías fez para a gente, é o seguinte: tem que tomar muito cuidado para não criar quase que um deadlock aí entre os locais, né? Porque às vezes eu tenho tanta restrição em tanto local subsequente que tu não vai conseguir mandar para um local porque ele está com alguma regra furada e tu não vai conseguir tirar do local onde está porque às vezes aquela OP não é a OP que é atrasada e eu tenho outras atrasadas. Então assim, ó, o que seria legal fazer? Eu tenho um centro de distribuição. O centro de distribuição não tem nenhum tipo de restrição dessa, mas os locais de costura externos possivelmente terem esse tipo de controle aí, né? Hoje o controle ele é por quantidade de peças, tá? A gente não tem nenhum outro tipo de controle. Então, possivelmente alguém pode me dizer, a gente já tem até meio estruturado aí para quem sabe fazer o controle em quantidade de minutos alocados, por que não, né? O que é interessante disso aí? Vocês verem já o produto que a gente já tem, começarem a usar, começarem a testar, começarem a ver o quanto ele se adequa para a realidade de vocês. E se, por exemplo, vocês perceberem a necessidade de fazer o controle por carga de tempo de sequência operacional, muito bem, podemos fazer uma solicitação lá na central colaborativa e aí a gente vai ver a aderência disso no mercado, vai ver quem votou nisso, quem não votou nisso aí, quem está disposto a patrocinar para fazer essa alteração sair um pouco mais rápido, ou se a gente vai botar no nosso roadmap para um prazo mais não tão curto prazo, né, um prazo médio ou longo, e aí a gente vai evoluindo o nosso produto junto com vocês nesse sentido, ok? Eu, pelo que eu vi até agora, ninguém colocou nenhuma questão, tá? Depois, quando a gente enviar esse material para vocês, lembrando, quem não se inscreveu não vai receber o material posteriormente, tá? Se inscrevam naquele formulário do Google Docs que eu mandei ainda há pouco ali no bate-papo, para que a gente tenha o e-mail de vocês e possa enviar esse material. Junto com esse material, a gente vai enviar também o link da TDN com uma documentação que foi feita para esse processo. E se alguém tiver alguma coisa para comentar, fique à vontade lá na perguntas e respostas. Aparentemente, até agora não temos nada. Então, vamos encerrar, né? Já que não temos nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta posteriormente aí, pode enviar para o meu e-mail, pode entrar em contato com o nosso suporte, ou enviar para o e-mail que vocês tiverem aí, de contato do seu canal, para a gente poder responder a dúvida de vocês depois. Ok? Eu agradeço a presença de todos, fomos 29 participantes aqui, alguns da própria TOTUS, alguns de canais, alguns de clientes. Espero que vocês estejam aproveitando bem essa série de webinars que nós estamos promovendo aí em diversas frentes aí para ajudar vocês a adquirirem um pouco mais de conhecimento pela presença de todo mundo e assim que a gente tiver mais webinars, vocês vão sendo comunicados aí pelas nossas agentes de Customer Success. Obrigado para todo mundo. Até mais, um abraço.